Olá, tudo bem? Como está a sua saúde mental? Hoje no nosso programa você vai ter mais informações sobre esse assunto tão presente nas nossas vidas. Vai saber também sobre o Observatório do Lago e um bate-papo super bacana sobre fotografia. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está começando. Bom, e o nosso primeiro convidado é o psicanalista Adebar Fernandes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço ao convite. Bom, doutor Adebar, a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu já quero saber o seguinte, o que é a psicanálise? Tá, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de três áreas muito vizinhas, né? Que é a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia. Certo. E que, inclusive, as pessoas geram uma certa confusão. O que é psicologia, o que é psicanálise, o que é psiquiatria, né? Até Sim. Porque os três têm psi, né? Sim. Esse psi é alma. Alma, certo. Né? Então, a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia são áreas com distinções, mas as três cuidam da alma. Certo. Mas aí também é importante, Maria, a gente fazer uma abordagem que esse termo alma, que a gente vai tratar aqui nesse tempo, não tem relação com alma no sentido religioso. Certo. É alma como psique, como estrutura mental. Certo. Então a psicanálise, né, aí desdobrando o próprio nome, é análise da psique, né, análise da própria alma. Ou seja, né, a psicanálise é uma abordagem terapêutica que busca analisar a alma humana, analisar a estrutura da psique humana. Mas tem uma particularidade que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, que é que só a psicanálise faz, dentre as várias modalidades de terapia, que é buscar nessa estrutura da psique humana a compreensão do inconsciente. Certo. Né? Essa crença e esse exame do inconsciente só a psicanálise faz. Certo. Bom, e como é que isso funciona na prática? Boa pergunta, que muita gente tem essa dúvida, né? Não tem nenhum milagre, né? Uma sessão de terapia, ela tem como ferramenta a fala do paciente. Se você for no médico reclamando de uma dor no seu joelho, se ele não for ortopedista, ele vai te encaminhar para um ortopedista. Tu vai fazer um exame e vai ver Perfeito. O problema. Exatamente. Agora, e aqui dentro? Exatamente, exatamente. Você seria uma boa psicanalista. Acho né? que não. Que exame que se faz Sim. da mente? Aí tem outra questão interessante da gente falar. Porque mente e cérebro não é a mesma coisa. Né? Cérebro é um órgão, é uma massa cinzenta que tem aqui dentro do crânio. Mente é um produto subjetivo desse cérebro. Então, máquina nenhuma faz exame do cérebro. Né? Aliás, da mente. Do cérebro, sim, ressonância, né? Sim. Agora, nenhuma máquina faz um exame da sua mente. Você pode ir para o hospital mais sofisticado do Brasil, Sírio-Libanês, e pedir uma ressonância do seu cérebro. Você vai ter um extrato completo do funcionamento do seu cérebro, mas não vai sair nenhuma tristeza, nenhuma alegria da Maria nesse exame. Isso é subjetivo, isso é invisível. Então é através da palavra que o senhor estava falando, que você estava falando, que vai identificar exatamente essa questão. Aí vem, ligado a isso, que também eu acho recorrente, a questão da saúde mental. Falando, né, como que a psicanálise analisa ou observa, como nós estamos hoje enquanto saúde mental. O que é essa saúde mental que tanto a gente fala hoje? Para a gente falar de saúde mental, vamos falar um pouquinho, né, de saúde fisiológica de um modo geral. Né? O que é uma pessoa que está em bom estado de saúde, no seu sentido convencional? É aquele que o coração está funcionando, que os rins estão funcionando, que o joelho está funcionando, que os olhos estão funcionando, né? Ou pelo menos medianamente, porque eu uso óculos, né? Mas isso é saúde, né? Isso é saúde. E quando fala em saúde mental, muita gente acha que isso é algo abstrato, né, que às vezes é uma certa frescura, que né,
que é psicológico. Isso é psicológico, isso não existe. Não existe, né? O que é psicológico existe, né? Claro. Então, saúde mental, e a gente precisa entender que a mente é produto do cérebro, e o cérebro é um órgão do corpo, é uma extensão do corpo. Então, saúde mental é essa condição em que as suas emoções estejam funcionando em pleno equilíbrio. E hoje, como estamos? Bastante bagunçado a nível de mundo, né? Nível de mundo. Hoje, só a questão de ansiedade, por exemplo, mais de 200... Era a minha próxima pergunta, se a ansiedade está relacionada a essa questão. Profundamente, né? Nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrendo com ansiedade, né? Que equivale à população brasileira inteira. Certo. Né? Então, sim um distúrbio, né, da própria equação das emoções. Doutor, e como a gente trabalhar isso? Como lidar com isso? Porque tem cura, primeiro, tem cura isso, a ansiedade, trabalhar a questão da saúde mental, como a gente deve fazer, né, para lidar com essas situações, com as nossas emoções, com tudo isso que está aqui dentro, como o senhor colocou, não é visível como quando nós temos algum sintoma físico, mas existe, está aqui dentro. Como lidar com tudo isso? Maria, há mais de 2000 anos, um camarada chamado Sócrates falava em conheça-te a ti mesmo. E até hoje essa frase roda aí nas redes sociais, mas não se entende muito bem o que é isso, ou se acha que isso é muito fácil, né? Conheça-te a ti mesmo. É o princípio elementar básico do autoconhecimento, de quem é a Maria. Ela conhece as próprias emoções, ela tem um domínio sobre as próprias emoções, como que ela dialoga e relaciona com essas emoções. Isso, é claro que nós estamos sendo simplistas aqui, até pelo fator tempo, mas isto é um princípio elementar de autoconhecimento. Então, saúde mental passa necessariamente por esse mergulho no próprio eu, por esse mergulho no próprio ego, por esse mergulho na própria estrutura existencial humana, né? E conectando isso com a sua pergunta sobre ansiedade, o que é a ansiedade, em linhas gerais? É excesso de futuro, né? Muitas das vezes também excesso de passado e escassez de presente. Pouco de presente. Para a gente finalizar, que o nosso tempo está terminando, até que ponto essa tela digital contribui para essa coisa que a gente está vivendo, essa questão da ansiedade e da falta de saúde mental? Ou não contribui? Claro que contribui, né? Como eu entendo que a ansiedade é essa escassez de presente, o tempo todo a gente está projetando o futuro, o amanhã. A gente tem, por exemplo, um recurso aí no WhatsApp que acelera o áudio que eu recebo em uma vez e meia e duas, né? Então, se eu recebo um áudio de 30 segundos, eu olho para esse áudio e digo, não, vou botar acelerado em 2 vezes, que eu vou ouvir em 15. Né? Então, tudo isso contribui para que eu esteja muito mais focado no daqui a 30 segundos para frente do que nesses 30 segundos que eu estou vivendo agora. Então, a ansiedade está muito ligada a essa escassez de presente. Doutora Adebar Fernandes, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e ter trazido informações tão esclarecedoras que são importantes para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. E aqui também estaremos sempre à disposição. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já já.